Hoje nós estamos recebendo aqui no De Tudo Um Pouco o pastor Ari Osvaldo Ramos, presidente da Visão Mundial, que além de pastor também é professor, filósofo e escritor, e vai compartilhar conosco suas experiências sobre a igreja, a criança, o desafio e a solução. O pastor está lançando um livro, Pare de Conjugar o Verbo Sofrer, que certamente vai nos abençoar muito. Seja bem-vindo, eu vou lá para o sofá, junto com o Maurício e a Luciana, pastor. Prazer recebê-lo. Ari Osvaldo Ramos dos Santos, pastor. Uma satisfação, a gente que acompanha. Aliás, deixa eu fazer aqui uma sala aqui, Felipe, porque existem pessoas que a gente honra mesmo, né? O pastor Ari Osvaldo não me conhece, a gente acabou de se conhecer, mas é um homem de Deus que me influencia demais, aliás, abençoa demais a minha família, a gente acompanha muito as suas pregações, as suas citações, né, que são meditações. Então, nós estamos do lado aqui de um homem de Deus, eu tenho certeza que muitos aí de casa, a própria querida Nívia Soares, que sempre está junto com o pastor Ari Osvaldo, fala muito bem do pastor Ari Osvaldo. Então, um homem de Deus mesmo, um homem que a gente ama de estar aqui no programa, né? Com certeza. Obrigado. Eu estava até lendo no blog do senhor, que o senhor disse que o primeiro resgate num texto, né, a partir do relacionamento com o pai, é o da igualdade. Isso. E isso é profundo, né, pastor? Como filhos, nós precisamos buscar esse relacionamento com Deus mesmo, com o pai. Exato. Quando a gente reconhece que Deus abriu a todos os seres humanos potencialmente a possibilidade de serem filhos, a primeira lição que a gente recebe é que todos os homens são iguais diante de Deus. Aliás, essa foi uma das grandes contribuições da fé cristã ao mundo, não é? O mundo mudou porque os cristãos ensinaram que todos eram iguais. Isso é excelente a gente pensar dessa forma, porque essa já começa desde aquilo que nós falamos no começo do programa. É a pura revelação de quem Deus é na vida da gente, é entendermos que somos todos iguais diante dele, né? Exatamente, Você está com um livro na mão, posso pegar ele aqui? Por favor. Esse livro aqui, ó, Pare de Conjugar o Verbo Sofrer. É aqui que eu mostro. Muito bom. E pelo que eu estou vendo aqui na contracapa, pastor Ricardo Bitum, Caetano Veloso, pastor Ed René e Chico Buarque, são alguns dos que comentam esse livro, né? O tema é bem... Ele diz tudo, né? O que o senhor estava pensando quando escreveu? Por que escreveu? Diga um pouco. A minha ideia, que eu entendo que foi uma convocação divina, é de que o sofrimento é um ambiente inevitável, mas sofrer é um verbo que a gente não precisa conjugar. Por exemplo, Paulo e Silas foram presos, torturados, colocados no calabouço e estavam lá se esvaindo de sangue, mas ao invés de conjugar o verbo sofrer, ao invés de lamuriarem, ao invés de reclamarem com Deus, passaram a cantar e a louvar ao Senhor. Então eles decidiram que iam conjugar o verbo orar, o verbo louvar, o verbo adorar. E nós precisamos entender que foi a gente que criou um ambiente de sofrimento. A Bíblia diz que o Senhor se dirigiu a Adão e disse: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, a situação vai mudar e vai mudar por causa do que você fez. Você provocou isso. Então você jogou todos nós num ambiente de sofrimento. De agora em diante, todos estarão num ambiente de sofrimento. Então a questão não é se o ambiente de sofrimento vai acabar. Não vai, só vai acabar quando Jesus Cristo voltar. Mas até que o ambiente acabe, sofrer é um verbo que a gente decide se vai conjugar ou não. Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, em tudo dá graças. Por isso que a Bíblia diz, acredite em Deus porque Ele faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Não quer dizer que não vai acontecer problema. Quer dizer que Deus vai interferir e vai fazer com que esse problema redunde em bem. Então, primeiro você vai sentir o problema. Depois você vai sentir a intervenção de Deus. Então, nesse período, como é que você reage? Sim. Você reage conjugando outro verbo, não o verbo sofrer. Agora, pastor, o senhor fala muito de relacionamento com Deus. Como a gente não sofrer em situações tão difíceis? Seria realmente só tendo esse relacionamento com Deus? Porque é tão difícil quando a gente está distante de Deus não conjugar o verbo sofrer? Se a pessoa está distante de Deus, ela tem de fato um problemão. Ela está sem saída. Ela está sem saída na história, está sem saída na eternidade, ela está sem saída. Está lascada. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sim. Então ela está sem caminho, sem verdade e sem vida. Então ela está numa situação drástica. Melhor coisa que ela pode fazer é a melhor coisa que todo mundo pode fazer, que é corra para Jesus
Entrega a vida para Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele leva ao Pai. E ninguém, como Ele disse, vem ao Pai senão por mim. Agora, aos cristãos, o que eu digo aos filhos de Deus é: você tem um Pai em quem você pode confiar. Então não conjugue o verbo sofrer, não fica lamuriando. Agradeça a Deus, confie nele, continue a acreditar nele, reaja e transforme o seu sofrimento em consolo para outras pessoas. Agora, o que não pode acontecer é o sujeito acometido pelo sofrimento e pergunta: por que eu? Ora, porque você é um ser humano, porque todo ser humano sofre, porque depois da queda humana, o ambiente de sofrimento é a condição humana. Agora, como reagir a isso é que é o ponto. A fé cristã não é uma fé que ensina que você não vai sofrer. A fé cristã é uma fé que ensina que se você tiver fé, nenhum sofrimento vai derrotar você. Talvez essa aqui seja uma citação que você escreve no livro que defina isso, pastor. A gente pode viver nesse ambiente sem que esse ambiente viva na gente. Exatamente. Exatamente. Porque nós estamos num ambiente de sofrimento mesmo. Agora, não traga para dentro de si. Faça como Paulo e Silas. Encare a situação com louvor e adoração. Muito bom. Fazendo uma mescla entre o assunto que a gente estava tratando agora há pouco na mesa do café, a gente falou sobre crianças, sobre adolescentes, sobre essa geração que vem talvez da minha geração e hoje passa para minha filha, para os nossos filhos, que viveu toda essa revolução de tecnologia, que tem várias distrações, não que antigamente as crianças não tinham distrações, mas isso talvez dentro da sua experiência com a família, pastor, tem sido um ponto que os pais precisam trabalhar? E muito, porque esse excesso de distração acabou com a vida familiar, né? Você consegue ter 3, 4, 5 pessoas na mesma sala, cada um num celular ou num tablet, falando com não sei quem em algum lugar do planeta ou do espaço sideral, mas não está lá com a pessoa que está do seu lado, não está com o pai, não está com a mãe, não está com o irmão, não está com ninguém. Está sentado no mesmo local, está no mesmo ambiente físico, mas não estão dialogando, não estão em comunhão, não estão em comunidade. E nada substitui o abraço, nada substitui a compreensão, nada substitui a audição. Parar para ouvir alguém, entender o que o outro está dizendo, nada substitui isso. E nada substitui o toque, o carinho. E carinho leva tempo. Precisa de tempo de conversa, tempo de troca de informação, de abertura de coração. Então, esse mundo tecnológico, ele é muito bem-vindo, é lógico, quando ele é visto como uma ferramenta. Como ferramenta, uau, um bocado de coisa que você antes não fazia, agora faz. Um bocado de comunicação que você não tinha, agora tem. Agora, quando ele substitui o essencial, que é amor, comunidade, comunhão, abraço, aí ele se torna um problema ao invés de se tornar uma solução. Alguma coisa muito errada, né? E hoje, lamentavelmente, está se tornando um problema e não uma solução. Pastor, a gente sabe que o senhor é presidente da Visão Mundial. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é a Visão Mundial, para quem ainda não conhece, também dos desafios dessa instituição assim que o senhor criou e pensou nisso tudo e falou: eu preciso fazer alguma coisa para mudar, preciso parar de conjugar esse verbo sofrer. A Visão Mundial é uma organização internacional, eu sou presidente da organização aqui no Brasil, e ela é realmente uma organização para ajudar as pessoas a pararem de conjugar o verbo sofrer e a conjugarem o verbo reagir, se solidarizar, ajudar, socorrer, abençoar, amar. Então, o objetivo da Visão Mundial é prioritariamente salvar a criança. A gente sabe que o mundo, o sistema, o maligno, eles têm um alvo, a subversão da criança. Então, quanto mais cedo você subverte um ser humano, mais você estabelece os seus objetivos malignos, sejam eles quais forem. Então, a criança é o alvo primordial. Então, a Visão Mundial existe para proteger a criança. Agora, para proteger a criança, a Visão Mundial desenvolveu um programa de desenvolvimento social sustentável, porque a criança precisa de família. Então, para a criança ter a família tem condições de estar com a criança, a mãe tem de ter condições de ter um trabalho digno, o pai também, e de terem tempo de lazer, de comunhão.
de assistir a criança na educação. A criança tem de ter acesso à educação. Então, a Visão Mundial existe para ajudar as comunidades a pararem de conjugar o verbo sofrer e a conjugarem juntas o verbo solidariedade. Solidarizar-se, ajudar, estimular, construir, edificar, reorganizar. Então, a gente entra num local, junto com os parceiros da localidade, a gente avalia as condições, a vocação do local e faz todo um trabalho para a recuperação econômica, sócio e espiritual. Então, a ideia de um homem por inteiro. Completo, né? É completo. Um homem com boas condições financeiras, sem Deus, não é nada. Não é um gastão. Então, é um gastão, é um perdulário, etc. Agora, Deus é que vai equilibrar tudo, que vai fazer o ser humano realmente recuperar a sua humanidade.